Eu não tenho dúvida de que essa é a palavra mais importante que eu já trouxe. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção, que você lutasse contra as distrações e que, se você vê o irmãozinho aí do teu lado dando umas piscadinhas, dá uma cutucadinha e diz: não perde não, irmão, não perde não, tá bom? Eu tô dando essa liberdade. Ó, a pastora Xê me diz que eu posso te cutucar. Pode cutucar mesmo, tá bom? Vamos nos colocar de pé, amados. Vamos orar. Preparar os nossos corações, as nossas mentes. Amém, Senhor. Nos colocamos novamente aqui, Pai, para recebermos do Senhor instrução, para que a nossa vida, Senhor, seja transformada, para que o Senhor nos santifique ainda mais, para que a gente tenha a forma que o Senhor deseja que a gente tenha, para que a gente seja o que o Senhor deseja que a gente seja, Senhor. Em nome de Jesus, guarda os nossos corações nessa manhã, prepara, Senhor, livra os nossos pensamentos de distrações, em nome de Jesus. Senhor, a obra que o Senhor tem para realizar nessa manhã, ela é somente capaz através do Teu Espírito. Somente o Teu Espírito é capaz de transformar o coração do homem. Somente o Teu Espírito é capaz de quebrar julgos, cadeias, correntes e nos colocar em verdadeira liberdade. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Amados, quem concorda comigo que a Bíblia é o nosso manual de vida, é a nossa bússola, né? Aquilo que nos guia, que nos norteia, que nos dá direção, e é também a nossa carta de amor, né? É a nossa carta de amor do nosso Pai para nós. Então, nela, nós vamos encontrar direções, nós vamos encontrar a revelação do nosso Deus, do nosso Pai. Como que a gente conhece o Senhor? Através da nossa palavra, através da sua palavra, através das sagradas escrituras, né? Ali ele se revela para nós. Ali também nós temos a revelação do seu Filho amado. Nós temos a revelação de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, né? E ali também nós temos a revelação dos seus planos para nós. Você já se perguntou qual seria a instrução mais importante que o Senhor tem para nós na palavra? Se você pudesse pensar rapidamente aí, tudo que você já leu, tudo que você já ouviu, tudo que você já foi ministrado, qual seria a instrução mais importante? Eu quero que você abra comigo em Mateus 22. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 36. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Então ali, Jesus é interrogado e perguntam o seguinte para ele: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Resume aí para nós, Senhor, qual é o maior? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de
toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amém, queridos? E sabe, amados, se a gente pergunta para as pessoas, você ama Deus? Amo. Você ama Deus? Amo. Você ama Deus? Amo. E algumas a gente vai concordar facilmente, já outras talvez a gente fica, mas será que ama mesmo, né? Tem algo interessante nesse mandamento, porque o Senhor nos pede para amá-lo, entretanto, não é assim, me ame e ponto. Aí eu amo de um jeito, a Carol ama de outro, a Jaque ama de outro, o Jeff ama do jeito dele, o Edu ama do jeito dele. Não é assim. O Senhor, Ele especifica como que Ele deseja ser amado. E quando Ele nos instrui, Ele diz que é de todo o coração, com todas as nossas vontades, desejos, emoções, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso intelecto, com tudo aquilo que passa pela nossa razão, é com todo o nosso ser, com todo o nosso ser. É com paixão, é com fervor. Eu não sei se você já meditou nisso, se você já pensou o quão incrível é que Deus, que criou todas as coisas, que é o Todo-Poderoso, que é santo, que é justo, que é perfeito, que é amoroso. Ele deseja ser amado por nós. Isso é muito intrigante, amados. Porque assim, eu não acredito que Deus se sinta carente ou solitário, né? E por isso Ele pede para a gente amá-lo. Ele também não precisa de uma troca de favores, porque nós amamos com muitos interesses. Olha, eu vou te fazer feliz, mas você também me faz feliz. Se você não me fizer feliz, eu vou te amar bem menos. O Senhor, Ele não precisa dessa troca de favores. Ele é Deus. Ele é suficiente em si mesmo. Ele já é perfeito. Ele não precisa de nada. Mas o fato é que desde o início, desde Gênesis, nós vemos na palavra o Senhor expressando o seu desejo de se relacionar conosco, de ser amado pelo homem, de amar a humanidade e receber esse amor também. A gente vê isso claramente ao longo de toda a narrativa bíblica. O Senhor nos cria com as próprias mãos. Com as próprias mãos Ele nos forma. Ele sopra em nós o seu próprio fôlego de vida. Então, o Senhor expressa de todas as formas que Ele deseja se relacionar com o homem. Sabe, amados, e ainda assim não é qualquer relacionamento. O Senhor, Ele vai descrevendo na sua palavra, Ele vai procurando formas de fazer com que a gente entenda o quão íntimo Ele deseja que seja este relacionamento. Ele compara o seu relacionamento com o homem ao relacionamento de um pai com o seu filho. Pensa na intimidade que há nesse relacionamento. E não sendo suficiente, Ele vai comparar o nosso relacionamento com
o relacionamento entre um noivo e uma noiva. É impossível ser mais íntimo do que isso. Este é o tipo de relacionamento que o Senhor expressa, que Ele deseja para nós, que Ele deseja ter conosco. Agora, será que nós estamos experimentando, vivendo este tipo de relacionamento com o Senhor? Seja honesto consigo mesmo. Reflita. Seu relacionamento com o Senhor pode ser assim descrito em tamanha intimidade, em tamanha paixão, fervor, desejo. Eu não sei quantos aqui vieram a conhecer o Senhor já na adolescência, ou juventude, na idade adulta, ou se você já veio de um berço cristão. Mas eu gostaria que você se lembrasse um pouco de como foi, como você se sentiu quando você se encontrou com o Senhor, de verdade. Quando Ele te transportou do império das trevas para o reino do seu amor. O que você sentiu ao saber que absolutamente todos os seus pecados haviam sido perdoados? Você se lembra desse dia? Quando você começou a lembrar de todas as besteiras que você já tinha feito, já tinha dito, todas as feridas que você já tinha causado, e de repente você ouve que foi tudo apagado, que foi tudo pago. Alguém pagou por você. Que Deus não somente estava pagando todas as nossas dívidas espirituais, mas Ele também estava nos acolhendo na sua família. Você sabe o que é isso, amados? Pertencer à família de Deus. Saber que Ele está preparando uma morada para nós, que nele nós temos uma herança. Eu lembro que era uma alegria, quando eu me converti, eu passei o primeiro 1 ano chorando muito, muito, eu não sabia nem o porquê. Eu pisava na igreja, o culto começava, eu chorava do início ao fim. Eu saía com os meus olhos assim, muito inchados. E eu nem sabia explicar por quê. Eu sabia que o Senhor estava mexendo dentro aqui de mim, o Senhor estava me limpando, o Senhor estava me lavando, o Senhor estava me convencendo do seu amor. E eu chorava, eu lia a palavra. Eu lembro que a minha Bíblia, a minha primeira Bíblia, ela era cheia de pontos de interrogação. Eu lia em casa e o que eu não entendia, eu ia anotando. E eu chegava no domingo e eu fazia uma entrevista com o pastor, era um interrogatório. Eu esperava o culto terminar, do ladinho, chamava ele, pastor, o que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Que era a minha fome, eu estava assim maravilhada com a palavra do Senhor. E ali eu ia marcando, e tudo que eu ia aprendendo, eu queria logo colocar em prática. Isso aqui agrada ao Senhor, então eu vou fazer isso daqui. Isso aqui não agrada ao Senhor, então eu não vou fazer isso daqui. E eu lembro que assim o Senhor começou o processo de santificação na minha vida, como Ele começou na vida de vários aqui. Não é mesmo, irmãos? Você lembra disso? Cutuca o irmão do lado aí. Pergunta, você lembra? Você ainda se lembra? E eu lembro que o dia que eu me deparei com o supremo mandamento, eu chorei muito, 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 muito no meu quarto. Fiquei muito tempo chorando. Porque eu sabia que eu não amava o Senhor da forma como Ele gostaria que eu o amasse. E eu então disse a Ele que eu desejava amá-lo daquela forma e que Ele fizesse essa obra em mim.
Como anda o nosso amor ao Senhor? Reflita. Há evidências de que você realmente o ama de todo o coração, de toda a mente, de todo o entendimento. Quando o pessoal do louvor aqui faz uma pausa e diz assim: adore ao Senhor com as suas próprias palavras. Você tem palavras. Expresse ao Senhor quão grandioso Ele é. Adore-o. Você tem palavras de elogios para dizer a Ele. Você se pega em momentos durante o dia que você sente o Espírito Santo e você diz: obrigada, Senhor, porque você habita em mim. E você se pega lembrando de coisas que o Senhor já fez na sua vida. E você diz: obrigada, Senhor. Obrigada. Você sente a necessidade de estar em contato com Ele o dia todo. Você está ali na correria, nos teus afazeres, mas de repente você para. Obrigada, Senhor. Amados, se a resposta for não, por que não? Qual o motivo de não ter se feito nada a respeito? E se nós estivermos nos acostumando a não ser e a não viver aquilo que o Senhor nos instrui? Será que nós podemos nos tornar seletivos com relação ao que nós vamos viver com o Senhor e que não vamos viver? Será que nós estamos nos conformando com o fato de não obedecermos partes das Escrituras que nós já recebemos ensino, instrução e revelação? Vou mencionar algumas. E aí você vai aí fazendo uma análise do seu coração. Você já ouviu isso alguma vez? Você já foi ministrado a respeito dessas verdades? Você consegue praticá-las porque o Senhor se move em você? Vejamos algumas. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Não pode. Ultimamente, a geração que nós vivemos, o momento histórico que nós vivemos, o maior ídolo que nós combatemos é a própria vida. A própria vida. Porque nós achamos que nós merecemos estar no trono, que nós merecemos isso, que nós merecemos aquilo. Não, eu não vou fazer isso agora porque eu mereço. Eu mereço ter esse tempo de lazer. Eu mereço um tempo de lazer ainda maior. Perdão. E a gente está ali o tempo todo competindo com o Senhor pelo trono do nosso coração. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você,
deixe a sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Quando você sabe que alguém tem algo contra você, você dá de ombros. Se um irmão tem algo contra você, como que você lida com isso? É preciso lidar com isso, meus amados, porque o Senhor não se agrada de inimizades. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe, queridos, nós não estamos imunes às aflições desse mundo e também não estamos imunes às ansiedades dessa vida. Mas a gente não pode se acomodar com elas, se conformar, achar que a gente vai viver isso a vida toda e que está tudo bem. Será que o nosso Deus não é capaz de nos ajudar com isso? Seria a ansiedade mais difícil para Ele do que curar uma cegueira, uma paralisia ou ressuscitar um morto? Ou será que nós já não cremos mais no poder de Deus? Mateus 5:44. Amem seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Amem seus inimigos. Amados, o Senhor, Ele deseja um povo que chama de filhos, parecido com o seu filho mais velho, né? Seu filho Jesus. Jesus não era reativo, Jesus não era vingativo, não era reacionário, Jesus era manso. Mateus 5, no Sermão do Monte, de 5-7, nós vamos ver ali que bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão o reino dos céus. A mansidão, ela precisa ser uma característica nossa. Quando a palavra diz que nós devemos nos parecer com Jesus, é nos parecer com Jesus na sua primeira vinda, como um cordeiro. Mas muitos querem se parecer com Jesus na sua segunda vinda, agindo como leões, raivosos, espumando. Mateus 5:37 diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Você é uma pessoa de palavra? Você honra o que você fala? O que você diz? Você já viu esse versículo antes? Você já foi instruído a respeito disso? Se você fala que tal horário você está lá, olha, queridos, contratempos acontecem, mas tem gente que marca compromisso já sabendo que não estará lá. Quando você empenha a sua palavra a respeito de algum pagamento, você se preocupa com a honra do nome? Porque quando você não cumpre, não é só o teu nome que é desonrado, é o nome do Senhor. Porque as pessoas sempre vão nos associar à igreja, ao Senhor, aos crentes. E quando alguém gera uma desonra, todo o corpo é desonrado. Mateus 5:39, ainda falando sobre essa questão de reagir, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra.
Então o Senhor está falando, não pague o mal com o mal, não seja vingativo. Mateus 6, 3 a 4. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Sabe, amados, hoje com as redes sociais, é muito tentador a gente querer mostrar tudo de bom que a gente faz. Eu coloquei uma bala na boca por causa da garganta, tá, queridos? Então, assim, a gente fez uma coisa de bom, a gente quer mostrar. Não, eu tenho que mostrar, porque senão não vão me valorizar. Ou, contrário também, não, assim vão me admirar. Assim vão gostar mais de mim, vão ver o meu valor. A gente precisa cuidar com isso, amados. Porque a gente não vai estar sendo sábio, nós estaremos perdendo a maior recompensa. Porque o Senhor diz que aqueles que fazem as coisas para os outros verem, já ganharam a recompensa. Então, se você fez algo bom e você precisou mostrar, já foi a tua recompensa. A tua recompensa já foi, porque a tua recompensa é a admiração dos homens. Mas será que a gente, que conhece o Senhor há tantos anos, muitos de nós aqui, nessa etapa da caminhada, ainda deseja mais admiração dos homens do que do Senhor? Mateus 6, 14, 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perdoe, esqueça. Perdoe, não fique difamando. Não diga assim, eu vou te contar. Eu já perdoei, mas você perdoou, mas você precisa, falar e destruir a imagem da pessoa para uma outra pessoa. Não faça isso. Nós fomos abundantemente perdoados. Também precisamos estar preparados para perdoar abundantemente, todos os dias. Mas, 1 Pedro 1,15, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo, em todo lugar. No trabalho, na internet, no trânsito, em casa, no mercado. Eu coloquei só alguns textos. Acho que tá bom. Sabe, amados, eu acho que nós precisamos admitir que pode, não estou dizendo que há, que pode haver uma distância entre aquilo que Deus deseja que sejamos diante de tudo que já fomos instruídos e aquilo que realmente somos. Você reconhece isso na sua vida? Qual o motivo de ainda pedalarmos em tantas coisas, se semana após semana nós estamos sendo instruídos na verdade? O que vocês acham? Por que será? Qual o motivo? Estava orando, chorando, questionando ao Senhor, e veio um texto muito forte na minha mente. Eu relutei um pouquinho, depois fui escrever. Uns dias depois fui compartilhar. Eu queria pedir apoio do pessoal da intercessão para estarem orando por essa palavra. E fui compartilhar com uma irmã. E ela me disse que o mesmo texto ela havia estudado um dia antes. Depois o Senhor confirmou novamente, através de um sonho, de um outro irmão.
Então, amados, por que será? Por que será que a gente ainda não rompe em tantas coisas e a gente não está loucamente apaixonados pelo Senhor, pela presença dEle? Eu gostaria que vocês abrissem Apocalipse 17. Vocês estão vivos aí? Mas hoje nós vamos morrer. Lá na cruz. Apocalipse 17. Quem achou diz amém. Amém. Aleluia. Apocalipse 17, de 1 a 5. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Com quem os reis da terra se prostituíram? Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes de blasfêmias e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Como que estava essa mulher? A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Até aí. Eu não vou explicar para vocês cada símbolo desse texto. Se vocês forem ler o capítulo 17 em casa, vocês vão ver a explicação de todos eles. No mesmo capítulo ele vai dizer o que são as águas, que são os povos, as nações, as línguas, as multidões. Ele vai dizer o que é essa besta, ele vai dizer o que são as cabeças e os chifres, que são reis, governantes. Está tudo explicado nesse texto. Mas eu quero me ater nesses 5 primeiros versículos e quero dizer para vocês, quero pensar um pouquinho aqui conosco a respeito dessa grande prostituta. O que significa a grande prostituta? Amados, a grande prostituta, ela representa toda e qualquer estrutura humana, organizada, em volta do fascínio da prosperidade, da vaidade, da luxúria, das riquezas e do prazer. O sedutor, prostituta, fala de sedução. O sedutor apelo de um sistema econômico mundial impulsionado pela busca por riqueza e prazer. Ela usa da sua sedução para produzir infidelidade, prostituta, idolatria. A infidelidade sexual na palavra sempre está atrelada à infidelidade espiritual. Cada vez que o Senhor vai chamar a atenção do seu povo, Ele diz: adúlteros. Está falando, vocês são infiéis. Ela, ali no final, a gente viu que diz a mãe das prostitutas, Ela é aquela que gera sociedades ímpias que têm desejos pela imoralidade. Rejeita todos os limites, A prostituta não pensa, não vou sair com aquele homem porque ele é casado. Não. Ela não respeita regras, não respeita limites, não respeita normas, não respeita votos, não respeita alianças, não respeita compromissos. Não há respeito, não há honra, não há domínio próprio. Pelo contrário, é algo sem medida. Sem medida. E ela seduz com o seu cálice cintilante. E a Bíblia diz que os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Se
se intoxicaram, se entorpeceram com o fascínio das riquezas e do prazer. E fascinados pelas riquezas e pelo prazer, se entregaram à infidelidade. Você já tentou conversar com alguém completamente embriagado, queridos? Muitos aqui já, né? Já presenciaram. Já chegaram alguns assim aqui na igreja também. Às vezes os diáconos têm que lidar com isso. Você já tentou conversar com alguém embriagado? Alguém entorpecido, intoxicado? Você já tentou pregar para alguém embriagado? Abram comigo Provérbios 23. Todos os textos eu estou lendo na versão NVI, mas esse texto eu quero ler na versão NTLH. Provérbios capítulo 23, pertinho de Salmos. Provérbios 23, 29, diz assim, capítulo 23, versículo 29. Preste atenção, amados. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais, que anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Eu acho que eu levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Aqui está a descrição do que acontece com uma pessoa entorpecida, intoxicada. Vamos destrinchar esse texto. Primeira característica é tristeza. Para quem são os ais, a dor, a tristeza? Brigas, desentendimentos, discussões frequentes. Constantes queixas. Uma falta de contentamento, de satisfação. Nada nunca está bom. A visão é distorcida, embaçada. Você vai ter uma visão distorcida a respeito de si mesmo. Você vai ter uma visão distorcida a respeito dos outros. E uma visão distorcida a respeito do Senhor. Do mundo que te cerca, da vida. Falta de clareza, falta de discernimento. Falará tolices. Tolice é o oposto de sabedoria. Conversas tolas, discursos tolos, queixas tolas. Enjoo. Você já tentou oferecer para alguém embriagado uma refeição saudável, um banquete? Vai dizer. O desejo é por mais daquilo que a pessoa está viciada. E aí ela diz: alguém deve ter batido em mim, eu acho que eu levei uma surra. Ou seja, com a visão distorcida, o seu diagnóstico vai ser equivocado. Então a conclusão a que se chega é um completo engano.
E aí, essa questão de alguém deve ter batido em mim, a gente começa a culpar os outros. Alguém deve ter feito isso comigo. Alguém deve ter causado isso. Tua capacidade de raciocinar, de analisar, de julgar já era. O entorpecimento é tal que nem se lembra ao certo de como foi parar naquele estado. E então, por que não consigo levantar? Acha que não tem como sair dessa situação. Já faz tantos anos. Já vivo assim há tantos anos. Sabe, amados, talvez nós não estejamos conseguindo amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, porque nós estamos embriagados, entorpecidos, intoxicados de tantas coisas. Nesse texto de Provérbios tem uma advertência. Ele diz assim: não fique olhando. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com sua cor vermelha, que desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Amados, o sistema desse mundo vai fazer de tudo para nos seduzir. Hoje é ainda pior, porque a vitrine dos cálices está na nossa mão. A infidelidade fica nos chamando. São muitas as ofertas. E eu não estou te falando somente de coisas ruins, pecados, né? Tipo, a pornografia está te chamando também, né? Mas as coisas ruins estão te chamando. Eu estou te falando de tudo aquilo que vai roubar o Senhor de ter o primeiro lugar nas nossas vidas. Sabe, amados? Fica nos chamando. Mensagens, compromissos, propostas, convites, ofertas. Tudo para nos tirar da presença. Tudo para nos distrairmos e trocarmos o amor do Pai pelas riquezas ou pelo prazer, pela satisfação, pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade. Tomamos um aperitivo, gostamos, mas a gente ainda está no controle. De repente você não está mais enxergando direito, de repente já começa a falar meio arrastado. E aí a gente, quando menos espera, já está com os nossos sentidos distorcidos. Já eram as palavras de sabedoria da nossa boca. E você começa. Ai, tô enjoado. Não sei. Descontentamento. Nada tá bom. Não quero fazer isso. Não quero fazer aquilo. Não quero ouvir isso. Não quero ouvir aquele. Já fomos picados. O veneno já está fazendo efeito. Sem perceber, já trocamos o Senhor no nosso coração. Sabe por que a teologia da prosperidade faz tanto sucesso? Porque ela alimenta o vício. Mateus 11:16 diz assim: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento,
mas vocês não se entristeceram. Sabe o que significa isso? Apatia. Apatia. Cantamos louvores de júbilo, mas é só emoção. Falamos de pecados, mas não há lamento, tristeza, profundo quebrantamento. Apatia, mornidão. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de muita falta de paixão pelo Senhor, de entusiasmo pelas coisas de Deus. Entusiasmo vem de enteos, em Deus. Sabe? Zelo pelas coisas do Senhor. Não, eu não troco isso por nada. Domingo não, domingo é o dia que eu estou na casa do Senhor, adorando junto com os meus irmãos. Tal hora da manhã, não dá. Esse é o horário do meu devocional, inegociável. Inegociável. Zelo por proteger a presença. Zelo, sabe, você tem um temor de que o Espírito se esfrie em você. Você tem um medo de pecar, você não quer pecar, porque você não quer que o Espírito se apague. Você quer ser conduzido por Ele. Você quer Ele falando, tendo livre acesso ao teu coração. Sabe, aquele desejo de estar o tempo todo em comunhão com o Senhor. Um medo de perder a sua presença. Senhor, eu não quero esfriar o teu Espírito em mim. Senhor, eu não quero que o Senhor afaste de mim. Senhor, eu não quero tomar as rédeas da minha vida. Quando nós pecamos, amados, porque nós vamos pecar, né? Nossa natureza pecaminosa está aqui, ainda sentimos e estamos condicionados a sentir os efeitos dela em nós, mas nós também temos o Espírito Santo. Então, a partir do momento que nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, e nós pecamos, o Espírito Santo, ele é como um alarme. Você já ouviu um alarme? Pé, 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 pé. Queridos, se você tem, ou melhor, a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus vivo habitando em você, você nunca mais vai pecar em paz. Nunca mais. Você discute com o teu cônjuge, ele está lá, pem, 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 pendência, pendência, pendência. Você tem que resolver. Você fala de forma rude, grosseiro com alguém, pem, pem, não foi legal, pem, pem. Não é? Não é assim? E é tão bom, queridos, quando a gente se rende. A gente vai lá e diz, me perdoe. Me perdoe. Você não dá espaço para orgulho. Sabe? Você diz, sai daqui, orgulho. Eu quero é o Senhor habitando dentro de mim. O Senhor resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E quando a gente não se entristece mais pelo pecado, e a gente começa a se acostumar com ele, a gente começa a se afastar do Senhor, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E aí, amados, ele limita o agir de Deus nas nossas vidas. E a gente não sabe por que tantas coisas não acontecem. Ele limita o agir de Deus nas nossas vidas. Ele suja o nosso testemunho. E ele limita o avançar do reino na nossa cidade. Que outras pessoas venham a conhecer o Senhor. Então, nós precisamos, amados, recobrar isso, retomar.
Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito, encher. Se permita encher do Espírito. 2 Timóteo 4,5, o apóstolo Paulo está dando essa instrução ao seu discípulo, dizendo: você, porém, seja sóbrio em tudo. Né? Algumas versões traz moderado. Seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Estava procurando significado dessa palavra sóbrio, seja sóbrio. Tem tantos versículos que falam. Fala não intoxicado, contido, moderado. Com caráter ou comportamento com temperança. Equilíbrio de emoções, nas emoções e nos caprichos. Olha que interessante, que não exibe suas qualidades, não tem necessidade de exibição de poder, de cultura, de inteligência, de recursos. Você não precisa disso, você é sóbrio. Tiago 4, de 1 a 5. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amados, tem uma boa notícia. O nosso Deus é um Deus zeloso, que tem fortes ciúmes de nós. E está nos chamando nessa manhã. E Ele está nos dizendo: eu os quero de volta. Eu não divido a minha glória com ninguém, e nem fico mendigando o espaço no trono do coração. Mas eu estou chamando. O Senhor está nos chamando. Sabe, amados, nós precisamos nos arrepender da nossa embriaguez, da nossa infidelidade, da nossa idolatria. Sabe? Trocamos o amor ao Criador pelas coisas criadas. Precisamos voltar a amar ao Senhor de todo o coração. E a palavra diz que não é possível amar um sem desprezar o outro, porque é impossível agradar a um sem desprezar o outro. Então, para agradar ao Senhor, para amá-lo, nós precisamos desprezar o resto. Deixar. Não tem como colocar vários no trono. Não tem. Não estou falando de desprezar cônjuge, pai, mãe, não é nada disso. É desprezar a idolatria que nos tenta seduzir. Amém? Eu quero ler, por último, aqui o texto de 1 Pedro 4,7, que diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração.
tempo de intimidade, de contemplar, de adoração, de conhecer ao Senhor, de inquirir na palavra, de buscar na palavra. Amados, nós não podemos terceirizar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós não podemos terceirizar a compra do óleo. Sabe, amados, aquelas 10 virgens, todas elas tinham lamparinas e todas elas tinham óleo. Não importa se nós começamos queimando, importa que a gente tenha óleo até o fim. Não importa que a gente tenha lamparina, a estrutura para queimar, a estrutura é maravilhosa. Se você não tiver óleo, a estrutura não faz diferença alguma. Nós precisamos ter óleo e óleo reserva. Você não ora porque você tem um compromisso importante naquele dia. Você não jejua porque naquela semana você tem uma decisão para tomar. Não é para o uso somente, é reserva. 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 E óleo não se empresta. Você pode andar com gente cheio de óleo, não vai te servir. Não vai te servir. Ajuda, inspira. Inspira, encoragem. Mas para que você precisa, não serve. Levante-se. Queridos, quantas vezes o Senhor fala na sua palavra, me ame em primeiro lugar, me ame. Por que Ele fala? Porque nós não fazemos isso muito bem. Nós precisamos aprender. Em Oséias fala que o nosso amor é como orvalho, que quando o sol sai, evapora. Assim é o nosso amor. Mas nós precisamos aprender a amá-lo. Nós precisamos aprender a amá-lo de todo o nosso coração. Amados, Ele não encarnou nesse mundo, não viveu todos os anos em santidade, não passou por tortura e morte de cruz, para que a gente dê a Ele uns minutinhos. Ele fez tudo isso, porque a paga do seu sacrifício é uma igreja adornada, uma noiva apaixonada, que não vai negociar o seu amor por nada, que não troca por nada. Ele é o amado das nossas almas. Ele precisa voltar a ocupar o lugar de primazia nos nossos corações. O pessoal do louvor vai começar a ministrar. E sabe, queridos, nós só podemos amar ao Senhor se nós o conhecermos. Nós o conhecemos olhando para Jesus. Nós olhamos para Jesus nas nossas orações e na leitura da palavra. Não há outra receita. Nós não amamos ao Senhor se nós nos enchermos de compromissos, ainda que sejam religiosos e espirituais. Nada disso substitui o nosso tempo com o Senhor. Então eu não sei se essa palavra falou ao teu coração, eu não sei se alguma coisa denunciou aí no seu coração, eu não sei como anda o seu amor pelo Senhor, mas eu amo o Senhor muito pouco. Eu ainda amo muito pouco, eu ainda amo muitas coisas. Eu precisei chorar muito ainda essa semana por seduções, embriaguez, coisas que me deixaram entorpecida, nauseada, descontente, reclamona, ingrata. E é um momento, queridos, de retorno. O Pai está nos chamando.
O Pai nos quer de volta. É incrível isso, a gente não entende, né? Até para amar o Senhor nós precisamos de ajuda. Não é meio humilhante isso? Eu falar, imagina eu chegar para o meu marido e falar, ai Edu, me ajuda a te amar. Como se ele não fosse amável, totalmente desejável. Mas é porque os nossos desejos e as nossas vontades também foram contaminados. E nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para amar aquele que é totalmente amável, porque nem isso sem Ele nós conseguimos. Tenha um tempo a sós com o Senhor. Se você quiser, venha ao altar. Mas não saia daqui sem amá-lo mais do que quando você entrou. Oh, Jesus. Do secreto, sempre me ouve, és minha fonte, minha porção pra vida inteira. Deixa Ele te ouvir. E eu ainda terei fome. Deixa Ele te ouvir. E eu ainda terei sede. E eu ainda terei lágrimas. Daqui não vou sair. Expulsa a apatia. Expulsa. Combate esse entorpecimento. Essa falta de paixão. Nós ainda estamos muito frios. Por que eu não estou ouvindo um choro triste? Não foi qualquer um que nós rejeitamos. Nós rejeitamos o Senhor das nossas vidas. Nós abandonamos o amor daquele que fez tudo por nós. Tudo. Vinho para si, e eu, Senhor, os teus altares, o pardal encontrou casa, e a andorinha achou ninho para si, e eu, Senhor, os teus altares. Você lembra quando Ele te acordava nas manhãs e te chamava? E você já acordava com o teu coração pulsante, sabendo que estava para se encontrar. Queridos, como que nós poderemos achar que os nossos encontros com Ele
devem ser monótonos. Ele é o criativo, criador do céu e da terra. Nele habita toda a perfeição, toda a santidade. Que privilégio é esse de nos encontrarmos com um ser mais sublime que existe, o eterno, imortal, bondoso, misericordioso. Como que nós nos deixamos enganar, achando que os nossos encontros são como encontrar com qualquer um. Oh Jesus, revela-te a nós, revela-te a nós. No dia bom, no dia mau. Declare isso, igreja. Declare. Tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau. Declare com força, com fé. Declare. Tu tens meu coração. No dia bom, no dia mau, tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau. Declara, igreja, tu tens meu coração. No dia bom, no dia mau, tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau. O pardal encontrou casa, e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. E eu, Senhor, os teus altares. Se nós não conseguimos abandonar aos nossos ídolos, é porque nós ainda não estamos vendo a Cristo de verdade. Os ídolos não podem fazer por nós o que só o Senhor pode fazer. Eles prometem, mas eles não cumprem. Eles têm boca, mas eles não falam. Eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm pernas e pés, mas eles não andam. Eu não sei qual é a proposta sedutora que tem sido colocada para você, dizendo que a tua felicidade está ali, a tua realização vai estar ali. É mentira. Só o Senhor é capaz de atender o anseio do coração do homem. Só o Senhor é capaz de satisfazer o anseio do nosso coração. É nele e somente nele que nós encontraremos a nossa total realização. Somente nele, amados. Estejamos sóbrios, porque os dias são maus e nós precisamos acumular óleo, porque o dia, o amigo do noivo, aquele que não dormiu, porque o desejo de seu retorno é tão grande que o mantém alerta.
O amigo do noivo vai gritar: Ele está vindo! Ele está vindo, amados. Onde tudo mudou, me traz de volta ao primeiro amor. Me traz de volta ao primeiro amor. Me traz de volta ao primeiro amor. Onde tudo mudou, me traz de volta ao primeiro amor. Me traz de volta ao primeiro amor. Me traz de volta ao primeiro amor. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Me traz de volta, me traz de volta, Jesus, ao primeiro amor, ao primeiro amor. Me traz de volta ao primeiro amor. Me traz de volta ao primeiro amor. Me traz de volta ao primeiro amor, onde o Senhor me encontrou. O pardal encontrou casa e a andorinha achou. E eu, Senhor, os teus altares. O pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, teus altares. Onde eu descanso, onde me encontro, sua presença, sua presença, sua presença, Jesus. Queridos, nós precisamos, fixando os nossos olhos em Cristo, entrar na sua presença com grande expectativa. Sabe, amados, não é todo dia que vai ser uma chuva de fogos, a gente sabe, mas a gente não pode esperar que seja um dia nublado todos os dias. Sabe, amados, é com o Senhor do universo que nós estamos nos encontrando. Quando você for para a presença, lembre de pedir auxílio do Espírito Santo, porque o Senhor diz que nem orar nós conseguimos sem o Espírito Santo. Ele precisa nos ajudar nas nossas orações. Então peça ajuda para Ele e não se contente com uma mornidão, sabe, com encontros cinzas. Não é porque você é fiel no seu devocional
que há óleo na lamparina. Muitos vão bater e dizer: mas eu tenho a lamparina. Eu carreguei a lamparina. A estrutura. Ele vai dizer: só entra quem tem óleo, quem tem um espírito queimando dentro do seu ser. Então, amados, nós vamos encerrar. Mas o Senhor da glória vai com você. Continue na sua casa, coloque um louvor, adore a Ele, adore-o, deixa Ele encher a tua casa, deixa Ele transbordar. Ele não é uma goteira, Ele é um rio de água viva. Nós cantamos hoje, é um rio, deixa fluir, amados. Amém. Vamos orar. Obrigada, Pai, pelo Seu amor, por não desistir de nós. Oh, Senhor, o Senhor deseja nosso amor. Eu não consigo nem entender isso, mas o Senhor deseja. Ajuda-nos a te amar, Senhor. Tu és tão digno de ser amado. Tu és tão digno dos nossos louvores, da nossa adoração. Tu és tão digno, Senhor. Tu és tão merecedor. Trabalha nos nossos corações. Incendeia-nos. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa frieza. Por cairmos na sedução, por ficarmos olhando para os cálices. Perdoa-nos, Paizinho. Leva-nos em segurança para as nossas casas. E ser conosco, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter sóbrios. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus os abençoe.